Estamos seguindo, né, irmãos, nessa série da Epístola aos Filipenses, da Epístola da Alegria, versículo por versículo, e nós estamos já no capítulo 3. Hoje é a 11ª mensagem, olha só. Então temos a 12ª, 3ª, 4ª e 5ª. Então temos mais 4 domingos, contando com esses 5, para nós fecharmos essa série. E nós vamos começar a analisar, seguindo nessa esteira, a partir do versículo 8, amém? Paulo diz o seguinte aqui: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém, queridos? Vejam o que está dizendo, ó. Sim, ele considerou tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele não está falando sobre um conhecimento intelectual apenas, conhecer somente através do intelecto. Paulo aqui emprega um verbo grego que significa conhecer a Cristo por experiência ou pessoalmente. Interessante isso, né? Paulo está dizendo que ele considerou tudo nessa vida como perda, somente para ter uma experiência com o Senhor Jesus. E você lembra da primeira experiência de Paulo com Jesus? A caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, ele estava indo a caminho de Damasco para aprender, para perseguir crentes. E vocês conhecem a história. Ele tem uma visão de Jesus, ele cai, muitos dizem que ele cai do cavalo, né? Mas a Bíblia não diz que era cavalo, né? Nem jumenta, nem camelo, nem dromedário. Diz que cai de algum animal. Cai do lombo de algum animal, cai no chão, e ele vai ouvir uma voz: Saulo, Saulo, por quê? Me persegue, rapaz. Eu sou o Senhor. Está perseguindo a igreja, está me perseguindo, Saulo. E ali ele tem um encontro fantástico que mudou a vida radical, mudou totalmente a vida de Paulo. E ele passa a ter uma experiência profunda com Jesus, ao ponto de perseguidor tornar-se o quê? Perseguido por amor a Jesus. Então ele considerou tudo perda, perdi tudo, ok? Ele abriu mão para servir ao Senhor, para conhecer o Senhor. A pergunta que eu faço nesta manhã, fazer uma aplicação para nós: de que nós temos aberto mão, o que nós temos deixado de lado para conhecer mais a Jesus, para ter uma experiência pessoal com Ele? O que você tem deixado nesta vida que às vezes não é nem pecado em si? Muitas coisas nós praticamos, realizamos, dizemos, fazemos, que não é pecado em si, mas se você deixar de fazer, com certeza você terá muito mais tempo para se devotar ao Senhor, para conhecer, para ter experiência com Ele, para se relacionar com Ele. Eu percebo hoje que muitos crentes, por exemplo, quando estão vivendo momentos difíceis, estão sofrendo, por exemplo, por causa do Evangelho, ele tenta fugir, ele ora pedindo: Senhor, me livra dessa tribulação. Quando na verdade ele deveria orar: Senhor, o que o Senhor está me ensinando através desta tribulação? Você vê os queridos das igrejas neopentecostais, eles fazem campanha, fazem corrente para a miséria sair, para o desemprego, para as lutas cessarem, como se nesta vida nós não tivéssemos nenhuma luta. Uma utopia, é um entendimento equivocado desse conhecimento sublime, que é ter uma experiência pessoal e relacional com Jesus. Paulo estava priorizando isso a partir desse momento que ele teve um encontro com o Senhor, amém? Ele considerou tudo com perda, todo conhecimento dele teológico. Ele seria um grande rabino, ele seria muito conhecido, e os estudiosos acreditam que ele era de uma família de posses, família de comerciantes de Tarso. Então ele abre mão dessas coisas, abre mão da herança. Tanto é que vai dizer aqui, ó, verso 8, né? Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas que ele abriu mão, ele considerava como, repita comigo, refúgio. A palavra refúgio é uma palavra grega chamada escavalon, que é o mesmo que lixo, é o mesmo que esterco. Olha o que Paulo está dizendo, palavra forte, né? Tudo que eu tinha, tudo que poderia me dar status, tudo que poderia me dar uma segurança financeira, um conforto,
que poderia me tornar famoso, tudo aquilo que poderia me fazer respeitável no meio da minha comunidade, eu considerei esterco, lixo, somente para poder me relacionar com Jesus. Meu Deus, que coisa, né, irmão? Irmãos, você acredita que eu já saí de determinados empregos só porque eu precisava me relacionar com Jesus? Não sei se você já teve essa experiência. Há muitos anos atrás, nos meus 20 e poucos anos, recém-casado, eu procurando emprego, não encontrava emprego, irmão. Estava desempregado já há um bom tempo. E certa vez eu passei em frente a um motel. Motel, sabe aquele motel? Pois é, você sabe. E estava lá, precisa-se de porteiro. Aí eu fiquei naquele dilema. Pô, eu sou crente, vou pedir emprego no porteiro de motel. Aí eu pensei, estou precisando, Jesus, o que eu faço? A necessidade me fez ir lá, irmãos. Aí a pessoa que me atendeu, eu não sabia, era o próprio dono do motel, um espanhol. Aí ele falou assim, é para quem o emprego? Para você? Eu falei, sim. Aí ele falou, você é casado? Olha a pergunta. Você é casado? Eu falei, sou. Você chama tua mulher? Eu falei, sou. A pergunta, ele me disse se eu tinha experiência com porteiro, com atendente. Ele perguntou, você é feio, você é casado? Eu falei, sim. Não, é porque aqui os funcionários, as pessoas que eu contrato, tem que ser casado para evitar. Só porque trabalha no motel, a pessoa quer ser racional, os funcionários. Eu mandei várias pessoas embora por conta disso. Só porque trabalha no motel, quer ser racional uns com os outros. Espírito de prostituição, né, irmão? Irmãos, por necessidade eu fui. Comecei a trabalhar ali, 15 dias eu fiquei ali, mas foram 15 dias horríveis. Eu senti uma pressão espiritual muito grande. Muito grande. O gerente chegava para mim e falava assim, observe os carros que entram. Veja se a mala, a parte traseira está riada. Eu falei, por quê? Porque tem taxista colocando menor de idade escondido na mala e passando aqui para poder se relacionar com as menores de idade. Se a polícia vem aqui, vai fechar o motel. Eu falei, Jesus Cristo. Aí entrava travesti, entrava homossexuais, um ambiente promíscuo, um ambiente pesado, o Espírito Santo me incomodando. Sai daqui. Horrível, irmão. O ambiente é horrível, sabe? Eu não aconselho, tem crente que não acha que tem nada a ver. Eu não aconselho crente, vou para um motel, mesmo casado, vou para um motel com meu esposo. Ali é um ambiente consagrado à prostituição. Quer saber disso? Se você quer passar um tempo com o seu marido, com a sua esposa, um lugar tranquilo, vai para um chalé, uma pousada, né? Um hotel fazenda. Mas os motéis é um ambiente pesado. E eu sentia que dali, irmão, um peso satânico, o Espírito Santo me incomodando. Sai dali. E 15 dias depois eu saí. Não fiquei não. Às vezes você, por causa de Cristo, porque você tem o Espírito Santo dentro de você e ele diz a direção que você deve tomar, amém? O Espírito Santo fala claramente, faz isso, não faz isso. Às vezes, por causa de Jesus, você abre mão de algumas coisas. Bem, foi um emprego, mas tem muita gente perdendo muito mais. E Paulo perdeu muito, irmão. Perdeu uma bela carreira como teólogo, como rabino, simplesmente para poder conhecer mais a Jesus. Ele considerou o esterco como refúgio para ganhar a Cristo. Amém? Então vamos ver o que Paulo perdeu. Paulo perdeu sua herança familiar. Amém, irmão? Perdeu seus privilégios, da posição que ele tinha. Perdeu os amigos, sim ou não? E por fim perdeu a liberdade. Estava preso. Perdeu tudo. Eu não sei se você sabe, irmão, se um judeu deixasse a religião judaica, ele era desfiliado da família, ele passava a ser odiado, não era a pessoa mais bem-vinda. Os pais deserdavam seus filhos. E Paulo fez o quê? Para o judaísmo, Paulo apostatou da fé judaica, porque ele se tornou cristão. Então Paulo perdeu tudo: herança, bens, status, fama e por fim a liberdade, irmão. Você sabe que quando você procura se relacionar com Jesus, você perde a liberdade? Sim ou não? Eu não posto tudo que eu queria postar no meu Facebook. Você também não? Eu não respondo a todos os comentários idiotas, imbecis e inúteis que eu leio no Facebook. Você responde? Não. Primeiro porque eu sou crente. Segundo porque eu sou pastor. Você perde a liberdade. Eu não faço determinadas coisas porque sou servo de Deus. Em primeiro lugar porque sou pastor.
que eu cuido de uma comunidade de fé. Eu não perdi a minha liberdade, irmão? Sim ou não? Você perde. Você perde a liberdade, sim, senhor. Paulo estava privado fisicamente, no sentido de que estava encarcerado. Mas os cristãos perdem sim a liberdade de dizer e de fazer aquilo que lhe dá na telha. Não! Você não diz e faz aquilo que lhe dá na telha. Você diz, faz, realiza coisas no qual o Espírito Santo te dá a direção, amém, irmão? Que a Bíblia diz lá em Romanos 8 que você é guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Então, veja, Paulo ele considerou tudo o que ele tinha como esterco, lixo, para poder ganhar a Cristo. Quem está entendendo? Maravilha. Verso 9. E diz assim: em ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Veja bem, Paulo fala assim: agora eu estou nele, agora eu tenho comunhão com ele, não tenho justiça própria, ok? Veja o que bem que ele está dizendo aqui, ó. Nenhum esforço que Paulo fazia no tempo em que ele era fariseu, agora tinha valor mais. Nenhum esforço que ele fazia para tentar cumprir a lei, a partir de agora, não tinha mais nenhum valor, porque ele estava em Cristo. A justiça própria para ele não tinha mais nenhum valor. Agora ele tinha comunhão com o Senhor, ele estava em Cristo, e ele então entendia que ele estava sendo justificado agora pela fé. Justificado por causa da justiça de Deus, não por causa da justiça dele. A justiça divina que justificava Paulo, que tornava Paulo, sabe, santo, que tornava Paulo agora um homem de Deus. Aí ele vai explicar aqui, ó: senão é que mediante a fé em Cristo, agora somos feitos justos perante Deus. Amém? Somos agora livres do pecado, nós fomos absolvidos. É interessante, né, essa questão forense da justiça. Veja bem, quando uma pessoa comete um crime, ela contrata um bom advogado, perfeito? Todo mundo sabe que aquela pessoa cometeu um crime. O indivíduo que cometeu, o advogado que tem agora um cliente que cometeu o crime, todo mundo sabe, o juiz, os jurados. Mas como é que é definido isso? Como é que se define se ele vai ser absolvido ou condenado? Normalmente o advogado precisa ser muito bom, precisa ser fera, porque ele precisa encontrar o que? Dentro da lei, as chamadas brechas. Quem já ouviu essa expressão? Brechas da lei. Dependendo da astúcia, da sagacidade do advogado, ele encontra brechas na qual o promotor não encontrou. O promotor formulou a acusação, o advogado é muito mais sagaz, muito esperto. Ele encontrou uma brecha na lei e consegue convencer os jurados de que aquele camarada que é criminoso, ele sabe que é, mas essa é a função dele, advogar, defender. Ele sabe que o cara é criminoso, mas ele foi tão bom, tão sagaz, que ele consegue convencer os jurados de que aquele indivíduo é inocente. Aí o juiz, bem, já temos aqui a sentença, pega um martelinho e fulano de tal foi absolvido. Aí a família da pessoa que foi assassinada começa a chorar: queremos justiça, nós não aceitamos isso, vamos recorrer. Mas foi absolvido porque o advogado foi bom. O advogado é Jesus Cristo, amém, irmão? Diz a palavra de Deus. Paulo foi absolvido porque o advogado é bom, amém? A lei acusava Paulo, mas a partir do momento que ele se encontra em Cristo Jesus, que ele deposita a fé, mediante a fé em Cristo Jesus, só nele, Paulo, ou qualquer um de nós, pecadores, nós somos absolvidos. Todos nós éramos culpados, amém, irmão? Todos nós éramos pecadores, estávamos debaixo de pecado, mas em Cristo Jesus, através da justiça em Cristo Jesus, não a nossa justiça própria, diante dos olhos de Deus, nós somos justos, fomos absolvidos. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha só a posição que Paulo agora tem, o entendimento relacional que Paulo adquiriu, porque ele considerou tudo como perda para conhecer mais a Deus, mais ao Senhor Jesus. Amém, irmão? Muito bacana, né? Veja o verso 10.
para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Veja bem, Paulo desejava conhecer o poder da sua ressurreição. É interessante, né? A Bíblia diz, o próprio Paulo lá em Romanos vai dizer que o poder que ressuscitou a Jesus foi o Espírito Santo, amém? Que poder foi esse que ressuscitou a Jesus dos mortos? O próprio Espírito Santo. Então Paulo está dizendo aqui que ele desejava conhecer o poder da ressurreição. Ele desejava conhecer o poder do Espírito Santo. Para quê, igreja? Para que ele pudesse viver uma vida cristã piedosa aqui nessa terra. Querido, é o Espírito Santo que te ajuda a ser crente aqui, amém, irmão? Por você mesmo você não consegue não, meu irmão. Há um sinergismo. O Espírito Santo te ajuda e você coopera com ele. Ele diz, vai, e você diz, sim. Ok? Diferentemente do que acreditam os monergistas, calvinistas, de que tudo parte de Deus, toda a ação de Deus, eu só fico na rede tomando água de coco, que ele faz tudo. Não é por aí não. O Espírito Santo sim, o poder da ressurreição sim, age na vida do crente. Mas eu preciso também ser recíproco. Eu preciso também corresponder. Não é o Espírito Santo que vai jejuar por mim, é eu que tenho que jejuar. Não é o Espírito Santo que tem que ler a Bíblia, é eu que tenho que ler. Você está entendendo? Então há uma cooperação. E Paulo desejava conhecer esse poder. Poder que o faz ser crente de verdade. Então nas suas orações é legítimo você orar pedindo, Senhor, eu quero conhecer o teu poder. Eu preciso do teu poder, do poder da ressurreição, do poder do Espírito, para viver uma vida piedosa, santa, irrepreensível na presença de Deus. Amém, querido? Veja só, eu gosto, meu Deus do céu, quando eu leio Paulo, como eu aprendo, como esse homem se relacionava com Deus, queridos. A oração dele, eu quero conhecer o poder da ressurreição. Que poder é esse? É o poder do Espírito Santo. Ele vai dizer, e a comunhão dos seus sofrimentos. A palavra comunhão aqui é koinonia, que também tem o significado de compartilhar. Olha só, irmão, eu quero conhecer o poder da ressurreição, o poder do Espírito Santo. Ele também desejava conhecer e compartilhar dos sofrimentos. Ah, pastor, que isso? Como é que pode isso? Ele entendia que crescia espiritualmente quando as coisas apertavam para ele, meu irmão? Eu sei, ninguém gosta, você não gosta, eu também não gosto de sofrer. Quem gosta de sofrer? Quem é que gosta de chegar no dia de pagar as contas e não ter dinheiro, de ficar desempregado? Quem gosta, irmão? Quem gosta de abrir a geladeira, sua geladeira parece até terreno, aqueles lotes que estão vendendo, só tem a luz e a água. Já viu já? Pois é, não tem nada, você abre, que é um Danone para tua filha, não tem. Você vai ver quanto é o preço do colégio, de um bom colégio para o seu filho, você não pode pagar. Você fala assim, Jesus, sou fiel ao Senhor, Pai, eu só quero pagar um bom colégio para o meu filho, para minha filha, Senhor. Não consigo. Ano passado, ela estava naquele colégio lá no Horizonte. Ano passado? Ano retrasado, né? Retrasado. A minha filha pequena Laís estava lá no colégio do Horizonte, colégio público. O professor lá, o diretor lá, muita gente boa, né? Ele faz de tudo, né, para a escola, dentro do possível, por ser uma escola pública, né, da Prefeitura de Ararão. Ele faz de tudo, a gente percebe que ele é zeloso, percebe para fazer o melhor. Mas ele não consegue, por mais que ele se esforce. Por exemplo, por várias vezes eu ia buscar a Laís no final da tarde, aí eu sempre pergunto a Laís, como é que foi a aula hoje? Eu pergunto para ela. Aí ela diz assim, hoje eu estudei história, matemática, foi qual aula que você mais gostou? Lá, português, ciência. Você pergunta, o que a professora passou, o que a professora falou? A gente deve perguntar, né? E eu me lembro que quando ela estava no colégio público, ela de muito esperta, eu percebia que ela estava com sede de querer aprender, e por várias vezes, irmãos, eu perguntava assim, Laís, como é que foi a aula hoje? Ela não teve aula não. Foi o que o professor faltou? O professor não veio. Aí passou o quê? Ficamos a tarde toda vendo um desenho da Disney. Meu Deus do céu, tu não vê desenho da Disney aqui, tu vai ver lá Rei Leão, essas coisas. Ficamos vendo desenho. Aí no outro dia, o professor veio? Não veio. Teve aula de quê? Não, em nome de Jesus.
Jesus. Meu Deus do céu, isso me irrita. O que eu vou dizer para eles? Eu quero que minha filha tenha aula, outras crianças também não têm? Eu falei, meu Deus, que desperdício, a menina aqui doida para aprender a ler e escrever, a se aprofundar nas matérias e não tem aula. Aí você, como crente, você deseja dar o melhor para o seu filho. Como crente, você ora a Deus, Senhor, me dá condições de pagar uma escola particular para minha filha? Aí você não consegue. Das duas, uma. Ou você entende que o não de Deus naquele momento está te fazendo crescer espiritualmente, ou você se revolta. Ou você fica indignado. Você fala, Deus não me responde, você quer ser crente, não. Paulo entendia que o sofrimento fazia ele se tornar um crente mais espiritual, amém? Coinonia, ele compartilhava dos sofrimentos. Olha só, irmão, que coisa profunda, né? Então todo sofrimento, toda oração não respondida, saiba que é um propósito maior, é nos fazer crescer na presença de Deus, amém? Muito bem. Ele diz, ó, conformando-me com Ele, com Jesus, na sua morte. Como é que é isso, pastor? Escrevi aqui, meus irmãos, somos feitos conforme a sua morte quando morremos para o pecado, quando nós morremos para este mundo. Eu me conformo com Jesus na sua morte. Então há uma metáfora aqui. O apóstolo Paulo utiliza de uma metáfora fabulosa. Ele quer que nós nos identifiquemos, nós crentes, nos identifiquemos com a morte de Jesus. O que significa isso para o crente? Jesus morreu e ressuscitou. O crente vai morrer fisicamente, ele está dizendo? Não. Ele está dizendo que o crente precisa morrer para si mesmo, para a sua carne, para a sua vontade. E assim como Jesus ressuscitou, o crente vai ressuscitar para viver uma nova vida com Jesus. Entende isso, irmão? Eu preciso me conformar com Ele na sua morte. Primeiramente na morte. Jesus morreu, eu preciso morrer para o mundo, eu preciso morrer para o pecado. Aí depois eu vou entender a metáfora, essa dinâmica de Jesus ter ressuscitado. Já que Ele ressuscitou, eu também ressuscito para viver uma nova vida. Ele vai dissecar esse tema mais em Romanos capítulo 6, né? Estudando a Epístola Romana. É interessantíssimo. Ele fala que o crente vai viver uma vida com Jesus e comer com Jesus, ele tem que morrer para o mundo. Não tem como você ser cristão e você ser uma pessoa que só faz as suas vontades. Você não nega Jesus nunca, para nada, não abre mão de nada. Todo dia somente as suas vontades prevalecem. Não pode, não tem condições. Cristãos mundanos, cristãos carnais, como diz o termo lá grego, psíquicos, psique, alma, são cristãos regidos pela alma, pela carne, ou sárquicos, né? Sarcos, carne. São cristãos que fazem aquilo que acham melhor, que acham mais legal, acham mais interessante, nunca jamais atentam para o que o Senhor Jesus está ensinando, para o que o Espírito Santo está direcionando. São psíquicos, guiados pela alma. Você entende? Quando nós lemos aqui o primeiro texto inicial no culto, você lembra qual foi o texto que nós lemos aqui quando o culto começou? João capítulo 12, versículo 25 e 26. Aí Jesus vai dizer, aquele que quiser preservar a sua vida, vai perder. Vida aqui, no grego, não é bios, vida física, é psique, alma. Jesus está falando, aquele que quiser preservar a sua alma, a alma que rege esse corpo, para fazer o que você bem entender, vai perder a vida eterna, que é a verdadeira vida. Tremendo, né, irmão? Quer preservar? Quer ser guiado pela psique, pela alma, vai perder a vida eterna. Zoe, a vida de Deus. Que coisa, né? Então ele está dizendo, é necessário morrer para o mundo. A gente percebe que muitos cristãos só vêm à igreja, não sei nem porquê. Crentes domingueiros, que vivem como mundanos, tá? Vivem como mundanos, você não vê diferença nenhuma no comportamento, o que ela faz e diz, você não vê diferença na vida dela para uma pessoa que não serve a Deus. Não vê, irmão. Tu fica se esforçando para ver, mas não encontra. Cristãos carnais estão cuidando das coisas dessa vida, das coisas terrenas. Está morto espiritualmente, não viu, não percebeu ainda. E isso, infelizmente, não está somente entre o leigo, podemos dizer. Está também no meio de liderança.
no meio de pessoas que são responsáveis por comunidade de fé. Meu Deus do céu, só inutilidade. É necessário morrer para o mundo, morrer para nós mesmos. E vou te dizer, é fácil? Não, mas há um poder da ressurreição, há o poder do Espírito Santo para te ajudar. Quando você sentir que está muito difícil, você estiver nervosa, na dúvida se é TPM ou se é realmente a crise espiritual que tu está vivendo, peça ajuda ao poder da ressurreição. Peça ajuda ao poder do Espírito Santo. Amém, irmão? É esse poder que vai te ajudar. Versículo 11. Para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo aqui, a maioria dos intérpretes entendem que Paulo aqui ele dá uma pincelada, ele vai lá na doutrina da ressurreição para dizer que ele tinha esse intuito, ele precisava morrer para si mesmo, morrer para o mundo, para que pudesse alcançar o principal, primordial, que é a vida eterna, a ressurreição dentre os mortos. É interessante o termo que ele usa, ressurreição dentre os mortos. Ele não fala ressurreição de todos os mortos, porque está se referindo aqui à ressurreição dos justos, dos crentes. Por isso que é ressurreição dentre os mortos. Haverá ressurreição sim, primeiramente dos crentes, diz a Bíblia, né? Quem vai estudar escatologia a gente vai ver isso muito, sobre a questão da ressurreição. E haverá posteriormente a ressurreição dos ímpios. Então ele está dizendo, eu preciso me conformar com a morte de Cristo, eu preciso morrer para o pecado, eu preciso me santificar, eu preciso morrer para este mundo. Para quê? Para que eu possa alcançar o prêmio maior, a ressurreição dentre os mortos, a vida eterna. O foco deve ser o porvir, amém, irmão? O foco do crente não é esta terra, não é este mundo. O foco não é aqui ou agora, irmão. Mas isso significa que você não vai estudar, que você não vai trabalhar? Não é isso também. Significa que você vai viver, tocar a sua vida, você vai estudar, você vai trabalhar, você vai fazer obra na tua casa, vai ampliar lá um puxadinho, fazer mais um quarto para as crianças, você vai fazer. Mas isso também não pode impedir você de buscar a Deus. O puxadinho que eu estou fazendo na minha casa não pode me impedir de buscar o Senhor. Eu me lembro que no ano de 2000, há 18 anos atrás, minha mãe falou para mim assim: antes você está morando de aluguel, faz uma casa aqui em cima, faz uma casa em cima da minha aqui. Eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir? E nós nos aventuramos. Fui fazer um orçamento com os pedreiros, e os pedreiros me cobrando fortuna. Bem, irmãos, é claro que para fazer uma casa, mesmo sendo em cima de uma laje, né? É tudo pré-montado, não precisou fazer tantas colunas e tal. Na época, 18 anos atrás, um pedreiro me cobrou, na época, quase 20 anos atrás, tá? 4 mil reais. Era dinheiro, muito dinheiro. Para fazer uma casa é 4 mil reais hoje? Claro que não, né? Mas na época foi muito dinheiro, 18 anos atrás. Eu falei, Jesus, tem condições não. 4 mil. Aí um pedreiro conhecido, um irmão, me cobrou 1.000 reais. Falei, puxa, é agora, ninguém poderia cobrar 1.000 reais. Eu não encontrei outros pedreiros nem a metade, esse cobrou, né, o quarto, né, do valor. Falei, vamos fechar, amém. Eu falei, só tem um problema, eu não tenho dinheiro não. Posso te pagar quando terminar a obra? Ele, sem problema nisso. Bom, aquela pessoa foi enviada por Deus, amém, irmão? Tem pessoas que Deus envia na tua vida para te abençoar. Aquele irmão foi. Ele falou assim, ó, só preciso que você me ajude como ajudante pedreiro. Eu vou fazer a tua casa. E ele é aquele camarada que fazia da fundação, parte elétrica, e entregava na chave a casa. Tudo. E tudo muito bem feito. É maravilha. Veja, você vai dizer o que aconteceu. Quando ele quando ele me abençoa, eu vou dizer para você como é que Deus abençoou ele por ele ter me abençoado. Irmãos, fizemos. Em detalhe, ele falou assim, Anderson, você tem um problema. Domingo é do Senhor, amém? Eu só vou fazer a tua obra nos finais de semana, só dia de sábado. Irmão, a obra durou 1 ano. Foram 52 sábados e os feriados dentro de 1 ano. Ele só vinha fazer a obra sábado e feriado. Domingo, falei, não, domingo é do Senhor. Eu e ele, amém? Domingo nada de trabalho. Domingo vamos buscar Deus.
Sem estresse, irmão. A obra poderia ter durado 6 meses, sim ou não? Se ele viesse domingo, se nós, como crentes, pudéssemos dizer assim: Deus sabe, eu preciso terminar essa casa rápido, sim ou não, irmão? Querido, coloque prioridade para Deus, amém? A obra demorou mais 6 meses, mas não deixava de buscar o Senhor, amém? Buscava Deus, domingo de manhã na igreja, à noite também, e ali fiel. Ele fez a casa, depois de um ano, Fábio, terminamos a casa. Aí eu vim com R$1.000, consegui pagar ele. Pá, amém, muito obrigado, Deus abençoe. Irmãos, ele fez tanta coisa por fora, fez a instalação elétrica, não estava combinado de fazer instalação elétrica, ele fez de graça para mim, me abençoou demais, e eu entrei para morar. Irmãos, a casa ficou uma gracinha, dentro da simplicidade, ficou tão bonitinha, que uma vizinha, vai vendo, uma vizinha me procurou, de posse, ela, para você ter uma noção, ela é dona de uma casa lotérica, de posse, hoje ela é dona, mas sempre teve uma boa condição, ela, vizinha lá nossa. Ela olhou a obra e ela falou, ela me chamou: Anderson, quem foi que fez essa tua casa aí? Eu falei: fulano de tal. Me dá o telefone dele. Gostei do que ele fez aí. Irmãos, conclusão, ela entrou em contato com esse irmão e ela chamou ele para fazer uma obra na casa dela, que ele ficou quase um ano ganhando dinheiro nela. Ele construiu uma área gourmet, construiu piscina, ele fez uma obra gigantesca, ele ficou quase um ano empregado lá fazendo obra na casa dela. Ganhou muito mais do que ele perdeu ao me cobrar R$1.000 apenas. Há tempos, há momentos que você precisa abençoar o próximo, amém, queridos? Você está perdendo não, Deus está abençoando você lá na frente, querido. Lei da semeadura, lei espiritual. Ele me abençoou, fez quase que de graça, irmão, trabalhando de graça. E se eu fosse mau caráter, tem dinheiro não, ia ficar enrolando ele, toma 100 hoje, 100 no mês que vem, 50 agora. Tem gente que faz isso, até mesmo na igreja, que sabe disso. Ele correu um risco, mas ele me abençoou e foi abençoado. Ficou um ano. Eu me lembro que há 18 anos atrás, essa vizinha falou para mim assim: eu tenho R$100.000 para gastar aqui, guardado. Há 18 anos atrás. R$100.000 é dinheiro hoje, irmão? Sim ou não? Ainda é, imagina, 18 anos atrás. Ela gastou R$100.000 lá no terreno dela, fazendo área gourmet, uma piscina maravilhosa. E aquele meu irmão, eu só vi ele trabalhando, eu falei: como Deus é bom. Eu vi lá um ano ele trabalhando lá, um ano ganhando ali por semana. Você sabe que pedreiro, um bom pedreiro, ele ganha bem, né? Fazendo um bom trabalho ali por semana. Deus abençoa aquele homem. Percebe? Tudo porque priorizamos o quê? O reino de Deus. Domingo estávamos na igreja, buscando ao Senhor. Você está entendendo isso, irmão? Priorize as coisas de Deus. Morra para o mundo. Trabalhe, estude, mas priorize as coisas de Deus. Amém, querido? Diz aqui o texto, verso 12, né? Olha o que Paulo fala, irmãos. Olha, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Olha que interessante, queridos. Não que eu tenha já recebido ou já obtido, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Eu prossigo para conquistar. Olha só o que Paulo está dizendo. Ele tinha um alvo. Paulo entendia que ele podia e deveria fazer o que? Progresso na vida espiritual. Ele sabia que poderia e podia fazer progressos em Cristo, irmão. Ele se esforçava para cumprir o propósito para o qual Deus salvou. O grande problema de muitos crentes é este: ele acha que já está tudo bem. Ele acha que as realizações do passado ficam na conta e não precisa mais progredir. Preciso mais progredir. Eu não preciso mais aprender. Eu não preciso mais crescer na graça do conhecimento. Tá bom, porque há 20 anos atrás, pastor, eu fiz e aconteci, dei aula, cantei. Aí hoje não faz mais, tá tudo bom, tá tudo certo. Não que eu tenha já recebido, ou que tenha já obtido a perfeição. Perfeição aqui no original grego é maturidade, tá? Não é perfeição de ser impecável. Paulo não estava buscando a impecabilidade, porque ninguém é impecável enquanto estiver aqui nessa carne, nesse mundo, certo? Mas ele estava buscando o quê? Maturidade. Ele reconhecia. Não que eu já tenha conseguido a maturidade plena. Eu estou buscando. O Paulo, hein? O grande é Paulo.
Eu estou buscando, eu quero progredir, eu quero avançar, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então Paulo se esforçava para cumprir o propósito de Deus, irmão. Nós temos que nos esforçar, progredir, querido, para cumprir o propósito para o qual Deus te chamou, meu irmão. Deus tem um propósito na vida de cada um. Somos únicos. 7 bilhões e meio de habitantes na Terra, cada um com a impressão digital. Somos únicos. Cada um possui um batimento cardíaco diferente de cada um do outro. Somos únicos. Então Deus tem um propósito único para cada crente aqui, irmão. Crê nisso. Mas a questão é, você está progredindo? Você está prosseguindo? Você está procurando conquistar? Está se esforçando para que Deus cumpra o propósito dele na tua vida? Não? Preguiça, né? Preguiça é pecado, né, querido? E muitos de nós somos tão preguiçosos. Temos preguiça para orar, temos preguiça para ler a Bíblia, temos preguiça para estar na casa de Deus, temos preguiça para abrir a boca, para falar de Jesus para as pessoas. Preguiça, pecado, chamado preguiça. Para a Igreja Católica Romana, a preguiça é um dos 7 pecados capitais. A preguiça. Pois é, temos uma geração de crentes preguiçosos, irrelevantes, que não fazem diferença nenhuma. Presta atenção nesse dado. Presta atenção nesse dado que eu vou te dar agora. Ano 2013. Igrejas que foram registradas, que se deram o trabalho de registrar em cartório, estão lá registradas na Receita Federal. No ano 2013, 4.400 igrejas foram abertas no Brasil. Anotou? Não estamos contando pontos de pregação, cultos em lares, igrejas na periferia, na comunidade, que o pastor às vezes nem se importa em registrar. 4.400 igrejas. Dão cerca de 24 igrejas por dia sendo abertas no ano 2013. Certo? A cada 2 horas, uma igreja nova é aberta no Brasil. Isso dá de 2013. Pode ter aumentado, sim ou não? Isso é espetacular, não é espetacular, não? Era para a gente dar glória a Deus, sim ou não? Mas isso significa que a violência está diminuindo? Significa que a corrupção diminui no nosso país? Sim ou não? Não. Significa que a população carcerária diminui em nosso país? O crescimento numérico dos evangélicos tem sido de relevância? Temos feito diferença nessa nação? Não. Na prática? Diz para mim. Não, né? Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Será que verdadeiramente os crentes brasileiros estão seguindo a Bíblia? É só você ver pela internet, irmão. Não. É só você ver a maioria dos crentes que frequentam a igreja. Não. Não estão prosseguindo. Não está havendo progresso. Paulo, o doutor Paulo, já no fim da carreira dele preso, ele entendia que precisava progredir, irmão. Note isso. Por que eu e você vamos achar, porque temos 5, 10 anos de igreja, está tudo bem, que já está tudo legal, já alcancei tudo que Deus tinha para realizar na minha vida? Não. Você precisa progredir espiritualmente até você morrer ou até Jesus voltar. Não seja conformista, não se conforme. Deus é uma fonte inesgotável de graça, meu irmão. Procure conquistar e ser aquilo que Deus projetou para você ser. O propósito de Deus na sua vida. Paulo empregava sua energia para ser tudo o que Cristo tinha em mente para ele. Todas as energias de Paulo. Impressionante. Vou repetir, Paulo empregava todas as suas forças, toda a sua energia para ser tudo aquilo que Deus tinha em mente para ele. Eu digo, repito, a preguiça nos impede de praticarmos isso. A preguiça muitas vezes nos impede de praticarmos isto. Irmãos, e detalhe, vamos ser tentados, todos nós somos tentados a sermos preguiçosos espiritualmente falando. Todos nós somos acometidos dessa tentação. Veja bem, eu amo leitura.
Há dias que eu pego um livro ou as escrituras e eu preciso estudar. Somos tentados, irmão. Há dias em que a carne não quer se debruçar sobre a palavra, a carne não quer. Mas aí, querido, você tem que entender que você foi chamado para progredir, para conquistar, para progredir espiritualmente. A palavra, eu entendo que a expressão que Paulo usa aqui é forte. Mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Meu amado, prossiga na sua caminhada, amém, irmão? Olha para trás não. Procure crescer, procure conhecer mais a Jesus. Procure ter maior intimidade com Ele, irmão. Procure ter experiências com Deus. A experiência relacional, o conhecimento de experiência pessoal que Paulo fala. Ok? Procure conhecer mais a Deus. Agora, se você ficar 10 horas diante da televisão, 20 horas na internet e se dedicar 1 minuto à oração e palavra de Deus, sinceramente, você está enganando você mesmo. Não vai conseguir não. Se engane não. Se engane não. Você dedica horas a fio na internet, se entretendo ali na televisão. A senhora tem viciada nas novelas da Rede Globo de televisão. As notícias que chegam a você é moldado pela opinião da Rede Globo, pelo que o William Bonner diz. Pela madrugada. A maioria das pessoas estão manipuladas, né? A Rede Globo, você percebe através do Fantástico, Jornal Nacional, principalmente no programa da Fátima Bernardes, o encontro é um encontro com o diabo, se for, né? Principalmente nesse programa, você vê claramente a tentativa explícita de levar o brasileiro a pensar como eles querem. Nós não podemos ser homofóbicos, nós podemos permitir que uma criança, ela com 5, 6 anos, decida se ela quer ser menina ou menino. Aí traz um casal global, né? Para as pessoas que são escolhidas a dedo para aparecerem no programa, para estarem lá no auditório, fazem perguntas já formuladas, sabe, previamente, já sabe até a resposta, para passar a ideia para o brasileiro que fica vendo esse lixo, de que aquilo é normal, de que pedofilia não é crime, etc, etc. Então o crente alienado vai engolir isso. Crente que ama televisão, ama horas a fio, vê todas as novelas, vale a pena ver de novo, Malhação. Até o SBT está entrando nessa linha, colocou uma novelinha agora de jovens imitando Malhação. Depois das aventuras de Poliana. Para quê? Para pegar as crianças de 10, 11, 12 anos, para levar a vê-las naquela novela, onde tem adolescentes de 15, 16 anos, sem compromisso com Deus. E jovens que assistem Malhação, esse tipo de novela, não vêem nenhuma referência de Deus. Tudo que eles veem ali, jovens morando sozinhos em apartamentos. Como? Nem tem os estudos, nem trabalho. A ideia que passa para o jovem, até mesmo de jovem crente, é que a vida é assim. Tudo largado. Dinheiro próprio, você não, né? Vivem bem, frequentam belas academias, roupa de marca. Impressionante que os jovens cristãos também estão achando a mesma coisa. Não é somente os jovens que não são filhos de crente, não. Os jovens estão dentro da igreja. Aí, irmão, fica se alimentando desse lixo, dessas coisas. Vai entender a Bíblia, vai entender o espírito cristão com 1 minuto de Bíblia, lendo o Salmo 23, aí dormir, não entendeu bolufa? Minha amada, meu irmão, não se engane, não vai. Não vai. Repito, não vai conseguir alcançar a mente, ter a mente de Cristo. Não vai progredir espiritualmente. Não vai. Primeiro sopro do diabo vai te tirar da igreja. Primeiro problema na tua família, você vai ficar pensando em nunca mais aparecer na igreja. Porque é assim, né? Quando a pessoa está com problema, ao invés dela vir para a igreja, para a casa de Deus, para se humilhar na pé do Pai, ela pensa em não vir na igreja. Não, então a cabeça vai para a igreja. Não, a primeira coisa que ela pensa é ser na casa de Deus. É impressionante. Se afastar do braseiro. Não, meu amado. Precisamos progredir espiritualmente. Doutor Paulo não se conformou com a vida espiritual. Ele procurava progredir. Já era um senhor. Quase 30 anos de ministério. Ele queria mais de Deus.
Ele queria se relacionar mais com Deus. Que essa fome, que essa sede esteja em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito bem. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ora, e avançando para aqui, diante de mim, eles estão. Interessante, né, irmãos? Olha, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Se alguém perguntasse para Paulo assim: Paulo, você se considera um cara maduro? Ele está falando assim sobre alcançar a maturidade, né? Ele era tão humilde que ele dizia: não, eu acho que não, eu preciso crescer mais. Olha só o que Paulo está dizendo. Não, eu não julgo. Eu não tenho essa pretensão de dizer que eu já cheguei top de linha. Não. Eu entendo que preciso avançar. Eu entendo que preciso buscar mais. Eu entendo que Deus tem coisas grandiosas para mim ainda. Interessante, né? Muito interessante. Escrevi o seguinte no meu esboço: Paulo combate o conformismo na caminhada cristã. Ele nega aqui a doutrina da perfeição. Eu não sei se você sabe, irmãos, e os estudiosos dizem aqui que havia um grupo de judaizantes que apregoavam a doutrina da perfeição. O que seria isso, a doutrina da perfeição? Quem ensinava isso era John Wesley, né? John Wesley, ele ensinava isso. Digamos assim, dentro da teologia wesleyana é a única coisa que a maioria dos teólogos discorda e eu também discordo. O que é a doutrina da perfeição? John Wesley ensinava isso no século XVIII, e os judaizantes também, que estavam na igreja de Filipos. Eles ensinavam que, conforme o crente vai caminhando, vai progredindo espiritualmente, ele chegaria um momento da vida dele, sei lá, com 30, 40 anos de crente, que ele seria impecável. A maturidade dele o faria não mais ter nenhum pecado. Isso é perigoso, né, irmão? Muito perigoso. Isso é terrível. O indivíduo achar que não tem pecado nenhum só porque já está caminhando 30, 40 anos de crente, porque teve experiências com Deus. Não. Enquanto estivermos aqui, temos a inclinação da carne, querido. A natureza pecaminosa, ela está, e vivemos nessa tensão, né? Tensão de viver em espírito e ao mesmo tempo ter que fazer mortificar a nossa natureza pecaminosa. Então, Paulo, para combater esses irmãos que tinham esse pensamento equivocado, ele fala assim: olha, não julgo alcançar essa maturidade, não, estou prosseguindo. Não sou impecável, não. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmãos, uma coisa é certa: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Muita gente está presa ao passado, né, irmão? Eu aprendo aqui que nós não devemos nos prender às realizações passadas, principalmente no ministério, né? Sabe? Muita gente presa. Ah, porque eu fiz, porque aconteci. Ah, porque no tempo em que... Às vezes eu ouço assim, algumas pessoas, vem com cada argumento, ela fala: ah, porque eu fiz isso aqui, isso aqui. Eu estou pensando que é algo recente, ano passado. Nada, 25 anos atrás. Já está 25 anos parada no tempo, não progrediu. Estou pensando que é coisa daqui do ano passado. É na minha ingenuidade. Ah, não, pastor, porque isso aqui, porque assim, eu estou pensando que foi ano passado. Nada, 25, 30 anos. Meu Deus do céu. O tempo que o bispo Roberto era vivo ainda. Meu Deus. Então tem pessoas que estão presas ao passado. As realizações de ministério estão presas. E ela parou no tempo, não quer progredir. Se decepcionou com o irmão, se decepcionou com a igreja A, se decepcionou com o pastor, e ela parou. Está aberta a mais nada. Tinha uma irmã, certa vez ela chegou para mim e falou, eu falei, acho que eu perguntei, a irmã vai no congresso das irmãs, mas ela ficou indignada porque eu perguntei isso. Ela perguntou, porque ela dava liberdade para perguntar, eu perguntei. Aí ela, não! Eu falei, o que foi, irmã? Eu falei, não, pastor. Por quê, irmã? Porque lá na Igreja Nova Vida, lá onde o Deus faz a curva, no ano de 1900 e Guaraná de rolha, um dia eu estava preparada para ir para o congresso. Quando eu cheguei na igreja, o ônibus tinha ido embora e me deixaram para trás. Eu falei, meu irmão. Aí a irmã agora está traumatizada, ela está aqui nessa igreja, mas ela não quer mais saber de mais nada. Foi traumático isso para a irmã. Será que a gente vai deixar essa para trás também aqui? Eu não quero saber mais nada. Ficou brava. Eu quero mesmo, e não foi. A pergunta é, eu não perguntei isso para ela
mas poderíamos perguntar, sim, de forma sutil. A irmã chegou que hora depois do horário marcado para sair o ônibus? O bicho voltei lá, marca 7h30 para sair o ônibus. Já que o Jorge Fábio sabe disso, né? 7h31 chegado tá na pista, irmão. Eu já experimentei isso já. Retiro 2003. Atrasado, vamos nas crianças, vamos na Cíntia, vambora, estamos atrasados. Cheguei 10 minutos depois. Cadê o ônibus? Fui embora pro Retiro, lá para Petrópolis. Pela misericórdia divina, já que o Ivan Tuil e Zé Carlos estavam de carro, iam para lá. E eles ficaram um pouquinho ali para fechar a igreja e tal. E eu ainda peguei eles aqui, aí eu fui de carona com eles. Senão eu teria que pagar passagem para ir para Petrópolis. A pergunta é: que hora que essa irmã chegou? Errado, o ônibus foi embora. Mas é isso, nós não assumimos os nossos erros, né? Sempre alguém é culpado. Sempre vamos culpar os outros. Então são pessoas que não querem progredir, não querem avançar. Ela não olha para os seus defeitos, para as suas mazelas, ela só olha para o pecado dos outros. E ela para no tempo, traumas de 20 anos atrás. Então ela não quer mais nada. Ela acha que a experiência vai ser igual. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esqueça em nome de Jesus todo o trauma que você teve dentro da igreja, irmão. Esqueça isso. Isso pode impedir o teu avanço espiritual. Porque o pastor fez isso comigo, porque a irmã falou isso comigo há 10 anos atrás. Esqueça isso, querido. Avance. Então quer dizer que o apóstolo Paulo tomou uma pílula para ficar com amnésia, para nunca mais lembrar das ofensas, das traições, é isso? Não, ele não ficou com amnésia. Essas coisas vinham no coração dele, as traições, as perseguições, mas ele tinha um propósito. E quando você tem propósito, nada para você, irmão. Não vai parar. As traições, as pessoas que te feriram, que te perseguiram, te magoaram, você segue, irmão. Você segue. Irmãos, eu tive uma experiência aqui que eu fui muito magoado aqui, irmão. Magoaram a mim, minha família, atingiram minha família, minhas filhas aqui no início. Você não tem noção, querido. Atacar sua família, atacar suas filhas. Quer acabar com o pastor? Ataca a família dele. Detona a família dele. Fui aqui atacar demais. Claramente, algumas mães perseguiam as minhas filhas. Tu via claramente. De forma imatura. De uma forma, até perversa, carnal. A gente engolindo o saco. Dá vontade de falar algumas coisas, dá vontade. Mas entregava tudo nas mãos de Deus. Eu vou esquecer isso. Se eu ficar me detendo nesse povo, se eu me deter nesse grupo carnal, eu nem prego aqui mais. Eu vou embora para Caxias. E Deus me deu força, me deu graça, meu irmão, para ignorar isso. Irmãos, quando você começa a pregar a verdade, você incomoda, hein? Teve um camarada que chegou para mim e disse: quando o senhor começa a pregar lá, minha orelha ferve. Vontade de avançar no Senhor. Você é um demônio, irmão. Você sabe o que eu ouvi isso? O casal chegava a fazer o cabelete para falar isso para você. Quando o senhor começa a falar lá, minha orelha ferve de raiva. Eu ouvi isso aqui. Falei: querido, em nome de Jesus, somos livres. Você tem que congregar numa igreja onde você se sinta bem, onde você se sinta abençoado pela palavra do pastor. É o mínimo que eu posso dizer para você. Você não tem que ficar aqui. Eu estou pregando a palavra de Deus. Você percebe que eu abro a Bíblia e procuro ser fiel às Escrituras? Agora, vocês não vão fazer a casa de Deus de bagunça, não. Vão fazer a casa de Deus de bagunça, não. Mas não vão mesmo. Deus me trouxe para esse lugar aqui para cuidar de um povo, para conduzir um povo para o céu. Eu não vim gerenciar, eu sou MC, mestre de cerimônia. Sabe o que é MC, mestre de cerimônia? Que fica regendo uma festa, um gerente de clube. Não. Aí, peguei, indignado, foi embora. Mas a gente passa na rua: pastor, bem, tudo certo. Aí saíram, ele e a esposa dele saiu. Meses depois ele retornou. Obviamente contaram a versão dele na nova igreja, né, do que aconteceu. Mas ainda assim o pastor sábio, né, pastor de onde eles foram, falou assim: volta lá e peça a bênção do pastor Anderson.
Tiveram que vir aqui todos cheios de ar. Eu vim aqui porque o pastor lá mandou eu vir voltar aqui para pedir a bênção do Senhor. Querido, quer sair assim brigado, quer sair, sabe, indignado porque não quer ouvir a verdade. Tiveram que vir aqui a contragosto. Eu falei, amém, vamos orar? Botei a mão. Deus abençoe agora esse casal, que eles sejam bênção lá no pastor fulano e tal. Amém, obrigado, pastor, fui embora. Tipo assim, vieram porque o pastor mandou. Até que ponto foi de coração isso? Né? Só Deus sabe. São pessoas que não querem progredir, não querem avançar. Então precisamos esquecer, amém, irmão? Esqueça os traumas, senão você não avança. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão. Olha que interessante. Parece que estão diante de mim. O que está diante de nós, irmãos? O que está diante de nós? Eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Por exemplo, um compromisso maior com a minha igreja, com a minha comunidade de fé. O que está diante de mim? Um compromisso maior com a minha igreja, de procurar ser útil naquela comunidade na qual o Senhor me plantou. O que pode também estar diante de mim? Na adoração, na comunhão, no louvor, no meu culto, eu ofereci um coração fervoroso para Deus. O nosso culto não pode ser frio. A nossa adoração ao Senhor não pode ser algo frio, distante, onde tudo parece ser mecânico. A nossa adoração tem que ser, sabe, do coração. Amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, cultuar, servir ao Senhor. Amém, querido? No desenvolvimento, o que está diante de mim? Paulo falou que avançava para as coisas que estavam diante dele. Moldar mais ainda o meu caráter para ser mais semelhante a Jesus. Eu não vou me conformar, eu vou avançar, eu vou progredir. Existem coisas diante de nós que estão diante de mim. O que está diante de mim, de você? A possibilidade, por exemplo, de ganhar almas para Jesus, amém? A possibilidade de ganhar mais almas, de trazer pessoas para o reino, para levar pessoas a conhecer. Então veja bem, Paulo tinha alvos espirituais. Existem coisas diante de mim, e essas coisas eu vou progredir, eu vou alcançar, eu vou avançar. Vou esquecer aquilo que pode me parar, que pode me deter, e eu vou prosseguir, eu vou caminhar em nome de Jesus. Esse aqui tem que ser o nosso alvo, amém? Verso 14, para a gente poder orar, diz: prossigo para o alvo. Olha, essa palavra alvo no original grego é uma palavra chamada skopos, que tem o significado de ser uma marca na qual fixo o meu olhar. É o mesmo que um objetivo. Paulo está dizendo: eu prossigo para o meu objetivo. A pergunta que eu faço para o irmão refletir nessa manhã: qual é o teu objetivo maior na vida? Pastor, minha casa própria. Pastor, casar, porque afinal de contas já estou ficando para titia. Pastor, casar, porque já estou ficando para titia. Pastor, comprar aquele carro top de linha, porque meu carro já está dando defeito, estourando ruelas e bielas. Qual o objetivo que você tem maior? Paulo conseguia para o alvo, para o objetivo. O termo grego refere-se a isso. Ele tinha um olhar fixo no alvo, no objetivo. Eu penso que o objetivo maior, né, irmãos, de todo crente deve ser agradar a Deus, amém? Em tudo, continuamente, diariamente, ter o objetivo e o alvo de agradar ao Senhor Deus. E diz mais aqui: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Dizem os estudiosos que o retrato que Paulo traça aqui, que ele pinta aqui, ele usa um termo que era utilizado pelos escritores gregos para falar sobre atletismo, certo? Então, quando ele diz assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, ele usa um retrato aqui, a ilustração, a imagem de um corredor que está terminando a corrida e está dando a última volta para visualizar
digamos assim, a linha de chegada, para visualizar a linha de chegada onde ele vai receber o prêmio, a medalha, digamos assim. Só que naquele tempo não era medalha, naquela época era: estou correndo, já estou dando a última volta, e os meus olhos estão focados lá no prêmio, o prêmio da soberana vocação, que você pode dizer aqui que, em primeira instância, é ser mais semelhante a Jesus, e, em segunda instância, no segundo momento, é obter o maior prêmio de todos, que é a salvação, a vida eterna. Amém, igreja? Esse é o nosso maior prêmio. Ele tinha um alvo, Paulo tinha um objetivo. E quando você tem o seu olhar fixo no prêmio da vida eterna, nada vai parar você, amém, querido? Nada vai te deter. Podem detonar você, pode falar mal de você, pode atacar a tua família, podem levantar calúnia contra você. Você vai continuar firmado na rocha, vivendo a palavra e pregando a palavra. Pode fazer o que quiser, mas você não vai desistir. Ninguém vai impedir você de adorar a Deus, amém? Ninguém vai poder impedir de você servir ao Senhor, porque você está na última curva de linha de chegada para alcançar o grande prêmio, amém, querido? Aleluia! Que você tenha esse foco na tua vida, que você possa alcançar esse grande prêmio, que é a salvação, a vida eterna. Amém, igreja? Graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra que é tão maravilhosa. O nosso coração se regozija, se alegra, porque após 2000 anos essas palavras terem sido escritas, inspiradas pelo Espírito Santo, nós podemos, ó Pai, meu Pai, ler as Escrituras e perceber, Senhor, que são palavras de vida, são palavras que renovam a nossa esperança, que nos traz cura, que nos traz salvação, que nos tira da letargia espiritual, para que possamos prosseguir para o alvo. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por esta igreja, pelos meus irmãos, porque talvez hajam pessoas que estão presas ao passado, pessoas que trazem à mente coisas que estão prendendo ela, não conseguem progredir espiritualmente. Meu Deus, liberta-nos, Senhor, nos liberta. Queremos, como Paulo, Senhor, tomar esta posição de nos esquecer das coisas, Senhor, esquecendo-nos das coisas que ficaram para trás, tudo aquilo que possa nos impedir de ter mais comunhão contigo, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que nós sofremos no passado, uma traição, Senhor, pessoas falaram mal de nós, traumas, meu Pai, em determinadas igrejas, meu Deus, que essas coisas não nos atrapalhem mais, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o nosso olhar a partir de hoje, Senhor, verdadeiramente estejam fixados somente no Senhor, que o nosso alvo, o nosso objetivo seja o grande prêmio da salvação, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, nós aprendemos, Senhor, tanto com a Tua palavra, meu Deus, nós podemos perceber hoje, Senhor, que Teu servo Paulo não estava conformado, ele mesmo não julgava ter alcançado a perfeição, a maturidade, ele desejava crescer, depois de tantos anos servindo ao Senhor, ele desejava progredir, avançar espiritualmente. Meu Deus, em nome de Jesus, que esse sentimento esteja em cada crente aqui nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, que esse sentimento esteja em cada coração, do mais jovem ao mais idoso, meu Pai, em nome de Jesus. Não importa a idade, não importa o que nós vivenciamos no passado, meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos progredir, queremos avançar, queremos conquistar, queremos viver debaixo de uma unção poderosa. Meu Pai, nós queremos que podemos receber a ajuda do Espírito Santo, que é o poder da ressurreição, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo Jesus, que esse mesmo poder nos dê graça para vivermos uma vida cristã vitoriosa. Ajuda-nos, Pai, ajude esta igreja a viver a fé. Senhor, como pastor desta igreja, ajuda-me a viver a fé, uma vida cristã vitoriosa para a Tua glória. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a vivermos, meu Pai, verdadeiramente a justiça de Cristo, não a nossa justiça, a vivermos a justiça que alcançamos mediante a fé em Cristo Jesus. Aleluia. Bendito seja o Teu nome, Pai, que seja o alvo dessa minha irmã, que seja o alvo maior, o objetivo maior desse meu irmão,
conhecer a sublimidade do conhecimento de Cristo, se relacionar, ter experiência contigo, uma relação profunda com o Filho de Deus. Assim como Paulo considerou tudo perda, Senhor, ele abriu mão de tantas coisas, de herança, da liberdade. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a abrir mão da nossa liberdade, nos ensina, Senhor, muitas vezes a abrir mão dos nossos direitos, Senhor, para cumprirmos com a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus. Paulo, teu servo, abriu mão de tantas coisas, ele considerou tudo como esterco, como refúgio, como lixo. Senhor, e muitas vezes a nossa carne, a nossa natureza caída, deseja essas coisas. Muitas vezes queremos isso, queremos o status, queremos a fama, queremos o conforto. E na maioria das vezes, Senhor, o Senhor tem levado os crentes a não experimentar isso, para que vivamos da dependência do Senhor. Muitas vezes o Senhor nos leva a vivermos tempos difíceis, para que possamos crescer espiritualmente. Bendito seja o nome do Senhor. Que nós possamos entender isso, Pai. Que possamos viver verdadeiramente no poder da ressurreição. Que esta igreja viva no poder da ressurreição. Que esta igreja, meu Senhor, possa ter o alvo. Que o alvo maior seja um grande prêmio, a vida eterna. Nos abençoe, Senhor. Que esta palavra, meu Pai, desta manhã possa ficar gravada em nossos corações. Quando nós retornarmos para os nossos lares, que possamos continuar meditando em tudo que ouvimos e lemos aqui nesta manhã. Abençoa esta igreja de maneira rica, Senhor, e abundante, no nome santo de Jesus Cristo. Que você possa dizer amém, diga graças a Deus.